lembrar a vida aquele que nos deu a vida, né? Naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. Amém? Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã nós somos gratos ao Senhor pelo aquele sacrifício que o Senhor fez naquela cruz para que nós estivéssemos hoje aqui. Aquela cruz, meu Deus, era para nós, mas o Senhor, com a sua infinita bondade, com o seu imenso amor, pagou naquela cruz os nossos pecados, levou sobre si naquela cruz as nossas dores, e somos gratos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até hoje. Não porque nós merecemos, mas porque o teu amor, a tua graça tem sido infinita, tem sido constante conosco. Nós te agradecemos, vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Amém. Adore a Ele. Glória a Deus. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
na presença de Deus. E como hoje nós comemoramos a Páscoa, e a nossa Páscoa é Jesus, eu lhes desejo uma feliz Páscoa com Jesus, uma feliz vida de Cristo na vida de todos vocês. Nós vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas, vamos ouvir o que ela nos relata a respeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e nos dá uma nova vida. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 11 ao verso 31. Diz assim: Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11 até o 31. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-lhe com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e na mão direita o caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Então está aí o relato, pelo menos boa parte dele, dos acontecimentos do julgamento e sentenciamento de Jesus, a sua morte, na verdade, a nossa morte, porque ali estava o Cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado e para nos salvar. Então, neste momento em que estamos relembrando a Páscoa, relembremos o sacrifício de Jesus feito pelo próprio Deus a nosso favor para a nossa salvação. Nós vamos orar e depois vamos continuar louvando o nosso Deus. Queremos nessa manhã parabenizar o irmão Gabriel e a irmã Eliane por mais um ano de vida conjugal. Que Deus
os abençoe e que seja um casamento estável e duradouro por toda a vida de vocês, como também do nosso irmão José Alexander e Hernan Kenso. Ele dia 12 também vai completar mais um ano de vida conjugal. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe o lar, a família de vocês. Também vamos orar pelo João Ferreira Miranda, o irmão Leandro Figueiredo Lopes e o irmão Vitônio Xavier, que fazem aniversário também nesta semana. Vamos orar? Pai eterno, obrigado por mais esse dia, obrigado de todo o nosso coração por ter enviado Jesus e por mais dolorosa e triste que foi sua morte. Nós te agradecemos porque ele morreu em nosso lugar. E ao sentir a sua dor, nós sentimos a nossa miséria e a nossa condenação. Mas nos alegramos nele, na sua ressurreição, na sua morte, na sua ressurreição, porque nos salvou, nos trouxe vida. O Senhor tirou os nossos pecados, o Senhor nos deu a vida eterna e o Senhor nos tem preparado para uma morada eterna e celestial com o Senhor. Muito obrigado, Pai eterno. Obrigado, Jesus, porque se entregou por nós, sabendo de todo o seu sofrimento, de todo o cálice que haveria de beber, mas também sabia de que derrotaria a morte pela ressurreição e traria para nós a vida e a imortalidade. Glórias te damos, Jesus, e glórias damos ao nosso Pai por meio de ti e pelo Espírito Santo que habita em nós. Abençoe esses irmãos com muitos outros anos de vida conjugal e de vida natalícia, pois assim o Senhor os tem abençoado com o mesmo aniversário. Abençoa-os e conduza-os na tua presença e continue conosco aqui, recebendo o culto que ao Senhor dedicamos, pois o Senhor é digno de receber o louvor, a honra e a glória, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós somos teus filhos e somos cidadãos desse reino eterno, por sua graça e por sua salvação em Cristo. No nome dele oramos a ti. Amém. Você que trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, pode trazer ao altar, amém? Enquanto nós louvamos ao Senhor. Amém. Seja bendito por Deus.
Senhor.
és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Jesus. Que nós possamos receber a palavra que o Senhor tem para o nosso coração nesta manhã. Que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração seja uma terra boa para receber e florescer aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Abençoa o pastor, a vida dele e a palavra que ele vai ministrar sobre o nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesta manhã nós queremos refletir sobre o tema Jesus, o Cordeiro de Deus. Essa expressão, Jesus, o Cordeiro de Deus, ela foi feita por João Batista quando ele avistou Jesus. Quando Jesus foi ao encontro dele às margens do Rio Jordão. Ali, João estava batizando a todos quantos arrependidos vinham a ter ele e recebendo dele a mensagem de que o reino de Deus estava chegando. E, na verdade, ali estava o rei, ali estava o Messias, o Cristo. E ele então, quando o avistou, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No texto que nós lemos em Mateus, nós vimos ali o relato do julgamento, e
do sentenciamento de Jesus à morte. Vimos que Pilatos, ele não achou nenhum crime em Jesus. Pilatos sabia, como o texto disse, que os principais do povo, os escribas, os sacerdotes, o haviam entregado porque tinham inveja de Jesus. E a acusação pela qual Jesus foi morto foi a acusação de ser o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus para salvar Israel. Tanto que a pergunta que Pilatos fez ao povo: o que farei de Jesus chamado Cristo? O que farei de Jesus chamado Messias? E, adiantando um pouco mais a leitura, assim quando você a fizer, você vai notar que a acusação pela qual Jesus foi morto, foi crucificado, foi porque ele foi declarado rei dos judeus. As autoridades, escribas e fariseus, não gostaram de que Pilatos tivesse colocado a acusação pela qual Jesus foi morto, foi crucificado. Mas ele diz: o que escrevi, escrevi. Ele tinha plena consciência de que foi por inveja e porque Jesus era o Cristo, ou chamado de Cristo, de Messias. Visto que ele forçosamente entregou Barrabás para ser livre e Jesus para ser crucificado, porque foi chantageado. Se você deixar este homem viver, que diz que é o nosso rei, você está contra César, que é o imperador, o seu imperador, o imperador que reina sobre nós, o imperador romano. Ou você crucifica esse homem, ou você vai ter que saber com o imperador. Então Pilatos lavou as mãos para dizer: sou inocente do sangue desse homem, mas condenando-o, e ao mesmo tempo livrando a sua vida de ser julgado e condenado pelo imperador. O fato, meus irmãos e irmãs, é que a crucificação de Jesus não se deu simplesmente por um fato de um julgamento injusto, de uma condenação injusta, de uma injustiça da justiça. O fato é que a crucificação de Jesus, a sua morte, ela foi pelo conselho e a presciência de Deus, em que ele, Jesus Cristo, o seu cordeiro, deveria morrer pelo seu povo, para ser o seu salvador. Quando a gente diz que Jesus deveria morrer pelo seu povo, qual era o povo de Jesus? Bom, a princípio podemos pensar no povo de Israel. Mas, por outro lado, eu queria que vocês também refletissem que não somente Israel, mas a todos quantos haveriam de crer nele. Esse é o povo de Jesus. Veio para o que era seu, veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. A nação de Israel, por ser a nação herdeira da promessa, e que promessa era essa? A própria vida do Messias, a vida de Cristo. Não apenas a promessa de uma terra prometida, mas a promessa do Salvador, que é Cristo, o descendente de Abraão, sobre quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Quem disse serão benditas todas as famílias da terra. É uma referência a Cristo, o Messias, a Jesus, que seria o Salvador. Mas mesmo depois que o povo de Israel saiu do Egito, depois da morte dos primogênitos, quando um cordeiro foi sacrificado, irmãos, nem todos os israelitas tinham a mesma fé de Abraão. E
por ser um povo cuja descendência era de Abraão, nem todos eram povo de Deus de fato. Poderia ser um povo politicamente, uma nação politicamente organizada, mas para ser povo de Deus precisava crer no Deus verdadeiro e precisava ter Deus como o único Deus de suas vidas. Tanto que ao longo da história Israel sempre falhou adorando falsos deuses, levantando para si altares a esses ídolos, e sempre foi disciplinado por Deus. E Deus sempre manteve uma lâmpada ou uma luz através daqueles que criam e que eram tementes a Ele, que guardavam a sua palavra. Como é bom quando a gente lê na história dos reis de Judá, e este rei andou conforme o coração de seu pai Davi, ou andou conforme o coração do seu pai, que seguiu ao Senhor, embora nem todos fossem perfeitos em toda a obra que deveria ser feita, mas está escrito, ele andou segundo os caminhos de seu pai Davi, ou do seu pai fulano de tal, que andou com o Senhor. Mas é triste quando a gente ouve, ele não andou segundo os caminhos de Davi, ou os caminhos do seu pai, ou então andou segundo os mesmos caminhos do seu pai, que não obedeceu ao Senhor, que não andou com o Senhor. Israel, o reino do norte, foi levado para o cativeiro e deixou de ser uma nação, ainda antes do reino de Judá ter sido desfeito, quando foi conquistado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a explicação estava porque abandonaram o Senhor seu Deus, porque não andaram nos seus caminhos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio exatamente para morrer em nosso lugar e formar para si o seu povo, não apenas de Israel, mas de todos os que crescem nele, de todos os que se convertessem a Ele, convertessem o seu coração a Jesus e se tornassem seguidores de Jesus, para viver para Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus Salvador, e para que por meio dele fossem e sejam reconciliados com Deus o Pai para uma vida eterna. Quando o próprio Deus tem preparado um lugar, ou um lar celestial, um novo reino, o reino de Deus, onde o próprio Deus é o único Senhor e soberano, e não estará dividido com reis ditatoriais ou imperialistas, o seu reino, onde o reino dos homens é o reino da justiça, é o reino do pecado, mas que todos estariam governando com ele, sendo sacerdotes dele, para oferecer-lhes o culto que a ele é devido, e vivendo como uma nação santa e eternamente na presença dele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele deu a sua vida por nós. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio para nos resgatar. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, em sua humanidade, morreu por nós para salvar a sua igreja. E uma coisa que eu quero que vocês entendam nessa manhã é que ninguém é obrigado a crer em Jesus. Se crer, tem a vida eterna, mas se não crer em Cristo, morrerá nos seus pecados e morrerá condenado, porque quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a seguir a Jesus, mas se não seguir Jesus, também não pode chegar ao Pai. Como Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também ninguém é obrigado a viver para Jesus, mas não vivendo para Jesus também não pode ter vida eterna. Jesus disse para os escribas e fariseus: vocês não querem vir a mim para terem vida, vocês morrerão nos seus pecados.
Se Jesus nos dá a vida eterna, o contrário disso é morte eterna. Vida eterna é vida com Deus, para a glória de Deus. Morte eterna é uma eternidade sem Deus. E uma eternidade sem Deus é uma eternidade de sofrimento. Não simplesmente por causa da ausência de Deus, mas por causa do lugar onde essa eternidade sem Deus será vivida. A Bíblia chama a eternidade sem Deus de inferno. E esse inferno também é chamado de lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É também chamado de trevas exteriores onde há choro e ranger de dentes. Fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a realidade da morte eterna. Para quem não crê em Jesus, para quem não segue a Jesus, para quem não vive a Jesus. Porque só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Como disse, Jesus não foi à cruz porque foi preso e condenado injustamente, mas porque o Pai eterno o entregou para ser crucificado por nós. Porque Ele mesmo, Jesus Cristo, se entregou para ser crucificado em nosso lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque a consequência do pecado é a morte. E para que fôssemos livres da morte, alguém teria que receber o castigo dela em nosso lugar. E a palavra de Deus diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nem eu e nem você fomos obrigados a crer, fomos obrigados a seguir, ou somos obrigados a viver para Jesus. Mas se eu reconheço que Ele é o Cordeiro de Deus, e o sacrifício que Deus fez por mim, e se você reconhece que Jesus Cristo é o sacrifício que Deus fez por você, para dar a mim e a você perdão e salvação, então, de bom grado, de coração voluntário, livremente, eu creio, eu me torno seu seguidor, eu dedico a minha vida a Ele. E isso tem que ser algo sincero e verdadeiro em mim e em você. Porque não basta apenas conhecer a história do Cordeiro de Deus. Não basta apenas conhecer a religião que você tem que viver. Porque uma religião sem Cristo não tem valor. Porque Cristo é o fundamento e é a realidade da vida salva ou da própria religião que temos que viver e praticar. Não como meros religiosos, porque religião sem relacionamento, sem comunhão, não vale nada. Se o fato de simplesmente fôssemos adeptos como Israel, acreditando ser o povo herdeiro da promessa, da aliança, que não viveu conforme a aliança foi rejeitado, tanto quanto nós mesmos também não temos aceitação diante de Deus, se não tivermos agora a aliança do Novo Testamento no sangue de Cristo, que nos deu perdão e que nos deu nova vida. Então Jesus, Ele não foi obrigado a morrer por nós, Ele fez por amor, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Jesus diz: eu dou a minha vida para tornar a tomada. Jesus não foi obrigado a fazer isso, mas Ele fez por amor. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou consigo as nossas enfermidades e levou sobre si todos os nossos pecados, para que o castigo que nos trouxesse a paz recaísse sobre Ele e não sobre nós. Porque nós não temos como pagar o preço do nosso pecado e sobreviver a Ele. Mas Jesus sim, sendo Ele Deus, porque a morte não poderia detê-lo, e pelo motivo que Ele fez, tomando o nosso lugar, por graça e misericórdia, pelo conselho e a presença de Deus, desde a fundação do mundo, então a morte já tinha sua derrota decretada.
Satanás já tinha sua derrota decretada, porque lá no Jardim do Éden, antes mesmo de Adão e Eva começarem a ter os seus descendentes, Deus disse: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, diz lá Isaías. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então Jesus triunfou na cruz. A sua morte não foi sua derrota. A sua morte não foi a derrota de Deus, do plano de Deus. A sua morte foi o triunfo e vitória, porque Ele desfez o poder da morte, morrendo e ressuscitando. E Ele desfez o poder do inferno, trazendo de volta a vida. Então, meus irmãos, Jesus não foi obrigado a morrer por nós, Ele morreu por amor. E você também não é obrigado a crer, seguir ou viver para Jesus, mas deve fazê-lo por amor e por entender que só Jesus Cristo salva, e que aqui embaixo na terra, nem lá em cima no céu, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus, o Cordeiro de Deus, pode tirar os nossos pecados e desfazer toda a obra do diabo, porque Ele triunfou na cruz, não somente sobre o pecado e a morte, mas Ele expôs a vergonha e derrota o inferno, o próprio diabo. O diabo que até então queria destruí-lo, quando na cruz Ele queria que ele desistisse dela. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desta cruz. Essas foram as palavras que Ele colocou na boca de muitas pessoas. Mas Jesus bebeu totalmente até o fim o cálice de sofrimento e de morte em nosso lugar, para que pudéssemos ter perdão e salvação. Então Jesus, Ele deu sua vida por nós. Ele estava junto com o Pai para ser o Cordeiro de Deus para a nossa salvação. Então, com a morte de Jesus Cristo na cruz, sua ressurreição, sua vitória sobre a morte, Ele derrotou também o inferno para nós. Ele nos livrou da lei do pecado, da morte, porque a sua morte cumpriu a justiça de Deus para todo crente, todo que se converteu a Ele, para que a morte de Jesus seja a morte de todo crente, de forma que todo crente necessariamente tem que estar crucificado com Cristo e morto com Ele para o pecado, para o mundo e para o seu próprio ego. Como Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Agora a vida que eu vivo é a vida de Cristo, e vivo para Ele, que Ele amou e ressuscitou para a minha salvação. Então, Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque a sua morte cumpriu a justiça de Deus por nós, perdoando nossos pecados e nos livrando da escravidão deles e da condenação eterna. Irmãos, a palavra de Deus nos diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e para isso precisamos confessar a Ele os nossos pecados. Esta é a mensagem do Evangelho: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e tenham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. E o apóstolo João nos diz então, no capítulo 1, versículo 9 da sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Irmãos, eu pergunto: pode alguém que declara sua fé em Cristo não confessar a Ele seus pecados? Pode alguém que confessa a sua fé em Cristo e decide segui-lo e viver para Ele, continuar vivendo no pecado?
continuar vivendo uma vida carnal e não no Espírito Santo, continuar tendo as avaliações da sua vida segundo este mundo e não segundo o reino de Deus, os seus princípios. Irmãos, isso não pode acontecer. Como disse Paulo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, os primeiros versos, o apóstolo Paulo fala da atitude cristã que devemos possuir uma vez que temos Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos e irmãs, a nossa vida não pode girar em torno de nós mesmos, não pode ser de acordo com as circunstâncias deste mundo. A nossa vida tem que acontecer e tem que ser vivida fundamentalmente em Cristo e por meio dele e para ele. De forma que devemos crescer todos os dias à semelhança de Cristo. Devemos todos os dias seguir os mesmos passos de Jesus e vivendo segundo o exemplo dele para nós. Porque ou fazemos isso como discípulos de Jesus, ou ainda precisamos de Cristo como Salvador e Senhor. E eu sei que há uma guerra tremenda dentro de cada um de nós. Nossa carne lutando contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo lutando contra a nossa carne, para que não façamos o que queremos. Mas a escolha está diante de nós. Sermos espirituais, guiados pelo Espírito Santo, porque cremos em Jesus, porque seguimos a Jesus, porque vivemos para Jesus, porque somos o povo de Jesus, somos o corpo dele, membros uns dos outros. E eu pergunto, onde está a nossa dedicação a Cristo? Onde está o nosso amor a Cristo? Onde está a nossa vida aqui é para Ele? Irmãos, é vergonhoso dizer, mas a maioria de nós, ou nós todos, muitas vezes, concentramos em viver a nossa vida terrena, na carne e não no Espírito. Dominados pelo sistema deste mundo e não pelo reino dos céus. Meditamos e vivemos muito mais em função desta vida do que da vida celestial, a qual somos exortados em Cristo a buscá-la. Se vocês já morreram com Cristo, se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês agora estão vivendo com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, aguardando a sua volta, porque um dia Ele virá para encontrar-se com cada um de nós. Então, temos a dádiva do próprio Pai Eterno e do Senhor Jesus Cristo, da sua vida por nós, e para que sejamos livres da lei do pecado e da morte. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre de fato de tudo que o escravizava, de todo o sistema desse mundo que o escraviza. Você está livre disso mesmo. Você está livre de uma vida dominada pelos sentimentos terrenos da sua carne, de sentimentos meramente humanos, porque achamos muito legítimo viver a nossa humanidade com os nossos sentimentos de insatisfação, de murmuração, de ódio, de esbravejamento ou de indignidade, até mesmo com a dignidade do outro, porque estamos com inveja ou com ciúmes de alguma coisa. Estamos livres? Então é preciso viver essa liberdade em Cristo. Ah, pastor, eu tenho algumas coisas que estão aprisionando a minha vida. Em nome de Jesus, irmão e irmã, livre-se disso. Confesse os seus pecados. Arrependa-se deles, porque aquele que guarda os seus pecados não prospera.
A palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Temos um versículo muito lido e uma meditação muito refletida, que é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Irmãos, tem muita gente que só pensa em orar e buscar a face de Deus, mas se esquecem que tem de abandonar os seus maus caminhos, de largar a mão dos seus pecados. Porque, irmãos, tem muito pecado que é prazeroso. Tem muito pecado que ele tem feito parte da nossa vida de tal forma que estamos presos a eles. Pecados muito caros, de estimação. Pecados que, se abandonarmos, vai ficar um grande vazio na nossa vida. Mas é preciso fazer isso. Porque o que tem que preencher a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito, a plenitude da vida de Cristo. Porque isso é salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e quem está em Cristo não tem mais condenação. Eu quero viver uma vida de consciência tranquila, onde o receio de condenação possa abrigar em meu coração. Por quê? Porque eu tenho Cristo. E a palavra dele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus já crucificaram a sua carne e crucificaram também para si o mundo. E os que estão em Cristo Jesus já não vivem mais para si, mas para Jesus. Precisamos refletir isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque agora em Cristo somos espirituais para vivermos a vida eterna em Jesus Cristo. Precisamos aprender isso, precisamos cultivar isso, precisamos viver o reino de Deus e a sua justiça. Sabe de uma coisa? Jesus vai voltar e tem muita gente que não está fazendo o que devia fazer. Jesus vai voltar e você vai dizer: puxa vida, não tive tempo de dedicar a minha vida a Jesus. Não teve mesmo? Qual é o tempo da sua vida? É hoje ou amanhã? Ou hoje ou daqui para muitos dias ou para muitos anos? Irmãos, nós só temos agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Nós não temos daqui a um minuto, nós temos agora. O reino de Deus é agora. O propósito de Deus é agora. A vida eterna é agora. A vida com Jesus é sempre agora. Para que estejamos sempre prontos e preparados para nos encontrar com Ele, fazendo a sua vontade. Qual é o talento que Jesus te deu? Você está dedicando a sua vida a Jesus, servindo Ele com os talentos que Ele te deu? Ou você está esperando um dia desenterrar esse talento ou colocar esse talento em dedicação a Cristo? Lembre-se que você não vai dar contas para o pastor Paulo. Você não vai dar contas para o irmão A ou B, a irmã A ou B. Você não vai dar contas para a igreja, você vai dar contas a Jesus, o Senhor da sua vida. Tudo que você tiver feito, e tudo que você não fez que devia fazer, tudo que você falou e não devia falar, e tudo que você falou foi muito bem assim. Nada há encoberto que não seja revelado. Mas que bom que se você puder chegar de cabeça erguida e dizer: eis aqui o servo do Senhor, que continue cumprindo em sua vida a vontade do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim um vaso de bênçãos, um vaso escolhido. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, que Jesus, nossa Páscoa, é nossa vida, é nossa salvação. Vivemos nele, porque sem ele não temos vida, temos condenação. E nele nós temos a vida eterna, é a vida que vivemos nele. E essa vida é uma vida para ele. E ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, o nosso alvo é Cristo, porque para mim viver é Cristo.
Volte sempre a este alvo. Porque a nossa mente vai sempre se distrair com alguma coisa. A sua vida vai ser sempre levada à distração de alguma coisa. Mesmo que seja alguma coisa boa, mas vai te tirar do foco. E tudo que te tirar do foco vai ser um problema, mesmo que seja bom. Volte sempre o seu olhar para Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus porque Ele é o alvo da sua vida. Não só porque você tem que chegar lá, mas porque você tem que chegar lá semelhantemente a Ele. Andando com Ele. E não vai estar sozinho, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, agora, por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus, nós temos vida eterna. Nós temos um reino preparado para nós, que Jesus vai voltar e trazer para os receber. Se já tivermos morrido, nós voltamos juntamente com Ele para reunir-se com todos que aqui estiverem, que fazem parte deste reino. Mas lembre-se de uma coisa: nós apenas somos de Jesus, porque cremos nele, seguimos a Ele e vivemos com Ele. Se uma dessas três coisas estiverem faltando na sua vida, reflita e busque o Senhor, porque Ele é misericordioso para perdoar, é misericordioso para salvar, é misericordioso para te restaurar. Lembre-se, sua salvação é dádiva de Deus, mas isso começou. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, desfaz as obras do diabo e nos dá um destino eterno, a vida eterna com Deus. Nós celebramos a Jesus na Páscoa. Se a sua Páscoa é a Páscoa dos judeus, você está na Páscoa errada. Porque a sua Páscoa é Jesus. Já tiraram Jesus, de certa forma, do centro. Ele não é mais o foco do Natal. O Natal é Papai Noel e festa. Jesus não tem sido mais o foco da Páscoa, não tem sido mais o que aponta a Páscoa judaica. Porque é chocolate e coelho. E se você vai viver a Páscoa judaica, você vai estar vivendo o judaísmo, não o Evangelho da graça de Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. E nós não precisamos comemorar apenas em um domingo por ano. Sempre que nos reunimos, precisamos assim fazer, para lembrar da sua morte, do seu sacrifício da nossa salvação. E que Ele é o nosso Salvador, que vivemos nele, por Ele e para Ele. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar e assim encerrar nossa reflexão, desejando a todos um bom domingo com Jesus, a nossa Páscoa. Deus de amor, nosso Pai eterno, obrigado mais uma vez por ter enviado Jesus, seu Cordeiro, para nos salvar, tirar o nosso pecado, nos libertar e nos dar vida eterna. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mesmo se dedicou a isso, entregou-se a si mesmo por nós. E agora vive. O Senhor que foi morto agora vive. E vive estando no nosso coração, mas do lado direito do Pai eterno, e é o nosso intercessor. E está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Glórias te damos. No teu nome, Jesus, oramos ao Pai. Por ti, Jesus. Dedicamos a nossa vida. Amém.